5 coisas legais e 5 coisas não tão legais sobre morar na Espanha. Tem até uma bandeirinha aqui, gente. Quis fazer um cenário. Aí você me pergunta... Mas, Elaine, você não mora na Austrália? Sim, eu moro na Austrália. Porém, eu morei 3 anos e meio na Espanha antes de me mudar este ano para a Austrália. Então eu tenho bastante coisa para falar para vocês, mas eu resolvi fazer uma listinha. Se você estiver pensando em mudar para a Espanha, você pode considerar algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Para o primeiro lugar, positivo, é a segurança. Então, considerando que antes eu morava no Brasil, mudei para a Espanha, no caso para Madrid, e eu acho que a segurança lá é muito diferente. Não é que nunca acontece nada, mas as coisas lá acontecem numa proporção muito menor e de uma maneira muito diferente da que a gente, infelizmente, está acostumado a ver no Brasil. Eu me sentia segura de andar na rua sozinha à noite, não que eu ficasse andando sempre à noite, mas às vezes você sai, vai na casa de alguma amiga, e aí você quer voltar para casa tarde, aí você pega um ônibus. Nunca senti nada... estranho, nunca me senti insegura nessa situação. Durante o dia, você com seu celular na rua, joia, relógio, nada disso nunca me deu uma sensação de insegurança. E isso é uma coisa muito positiva de morar lá. Eu gostava muito dessa parte porque eu não tinha que me preocupar. Óbvio que você tem que trancar teu carro, trancar tua casa. Não vai achando também que é só festa. Segunda coisa muito legal de morar na Espanha, eu acho que a cultura em geral é muito parecida com a do Brasil. Os espanhóis, na verdade, eles são latinos, porém eles são latinos europeus, tá? Então tem ali aquela coisa europeia, mas eles são latinos, então eles são umas pessoas que gostam muito de festa, eles são mais calorosos, mas naquele calor europeu também, não vai esperando que vai ser igual ao brasileiro, que não vai ser. É questão mesmo cultural, e aí você fala de comida, você fala do estilo de vida, que não é tão diferente de como a gente vive no Brasil. Eu acho que essa proximidade ajuda muito ali no dia a dia, me ajudou muito na minha adaptação na Espanha. É claro que também tem de tudo, né? Tem, sim, igual no Brasil, tem as pessoas que são mais fechadas, né? Aquelas que são mais extrovertidas. Então aí cabe você ter um pouquinho de sorte de encontrar as pessoas que se adequam mais ao seu estilo. Mas no geral eles são bastante receptivos. Questão de comida, eu não senti tanta falta. Lógico que aquela padaria de manhã que você vai, isso aí não tem. Eles têm mais a cafeteria, tem um cafezinho, tem um croissant, mas não é aquela coisa brasileira. Porém, gente, você tá na Europa, então não adianta você esperar o Brasil na Europa. Esse é o problema, acho que, de várias pessoas que às vezes mudam para qualquer país fora do Brasil e fica esperando que tem que ser igual ao Brasil. Gente, se você quiser igual ao Brasil, fica no Brasil. Eu acho que a questão é você se adaptar ao lugar que você está morando e conseguir aceitar também a cultura deles. Quem sabe você vai gostando e conhecendo coisas novas. Eles adoram futebol, então se você gosta muito de futebol, pode ter certeza que lá na Espanha você vai ver muito futebol. Tem a parte mais cultural da Espanha, mas aí você vai pesquisando e se encontrando dentro do país. Amor! Ai, amor, que susto! Tá linda! Obrigada! Tá de fone? Não, mas eu tô ouvindo nada, não. A terceira coisa legal de morar na Espanha, que seria legal de morar na Europa inteira, é a facilidade que você tem e a distância entre um país e outro. Então, gente, sério, em 1 hora de voo eu tava em Portugal. Em 2 horas você tá, sei lá, na Alemanha. Eu acho que menos de 3 horas você tá na Itália. Enfim, essa distância entre os países e outros, você troca de um país pro outro com tanta facilidade, é muito bacana porque dá pra você fazer viagens para outros países sem precisar montar aquela viagem que a gente monta quando a gente sai do Brasil, obviamente. Então, um fim de semana prolongado, você pega umas férias de 5 dias às vezes, e aí você faz essas viagens entre um país e outro. É muito barato se você não for em alta temporada, se você comprar passagem com antecedência. Na Europa tem os low costs, que são as companhias aéreas de preço baixíssimo. É uma companhia aérea super simples. Você vai com a tua mochilinha, pega um hostel e você passa o fim de semana, sei lá, na França. Eu fiz isso algumas vezes. Infelizmente, eu morei na Espanha nos 3 anos e meio que eu morei lá, praticamente 2 anos foi pandemia. Então, eu não pude viajar tanto na Europa quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, eu consegui aproveitar bastante. Eu acho que é uma coisa, assim, que
Pra quem mora na Europa tem que aproveitar muito mesmo. A quarta coisa legal é falando agora um pouquinho mais de Madrid, que é onde eu morei. Madrid é a capital espanhola e apesar de ser uma capital, ela tem aquele charme europeu, ela é uma cidade muito funcional. Eu, por exemplo, antes de morar em Madrid, eu morava em São Paulo e eu tinha carro, porque São Paulo é uma cidade muito grande, é muito mais fácil, né, se você pudesse se locomover com carro do que depender do transporte público. Em Madrid, a minha situação já era completamente diferente. Eu não queria carro, eu nunca quis carro lá. Por quê? Porque o transporte público funciona assim lindamente. Eu sou fã do transporte público de Madrid. Para qualquer lugar que eu precisava ir, funciona muito bem. Trem, metrô, ônibus. O preço também eu não achava caro. 3 anos e meio, gente, eu não sentia falta de ter carro de jeito nenhum. Tudo que eu tinha que fazer era de ônibus ou metrô. Alguma vez ou outra eu precisei de carro. Baixava o aplicativo, procurava onde tinha um carro perto da minha casa, pegava o carro, fazia o que eu tinha que fazer, devolvia o carro em qualquer lugar. Era muito simples. Então, realmente, ter um carro em Madrid não precisava. Eu acho que a cidade, ela funciona bem, ela é organizada, é uma cidade funcional, que os bairros são muito bem estruturados. A funcionalidade da cidade ajuda no seu dia a dia, porque facilita a tua vida. Você não precisa ficar cruzando a cidade de um lado para o outro para resolver as coisas. E você não precisa ter carro. Realmente, se você quiser ter carro, você tem, mas eu, sinceramente, 3 anos e meio lá, não me fez quase falta ter um carro. Claro, se é uma família com filho, com criança, aí o cenário muda, mas uma pessoa, tipo eu, tava lá sozinha, não precisava não. E o quinto item, a coisa mais legal que eu acho, que inclusive aconteceu comigo, é o seguinte: quando você é brasileiro e você mora na Espanha, como residente legal há mais de 2 anos, você pode pedir a cidadania espanhola. E foi o que aconteceu comigo. Depois de 2 anos morando lá, eu pedi a minha cidadania. Inclusive, foi por isso que eu fui pra Espanha um tempinho atrás. Lá fui resolver temas burocráticos para ser uma cidadã espanhola. E, bom, eles me deram a cidadania agora, depois de 2 anos vivendo lá. 2 anos não, mentira. Eu vivi lá 3 anos e meio. Porém, 2 anos, quando eu contei 2 anos de residência, eu já pedi a cidadania. Demorou uns 8 meses. Bom, isso é assunto para outro vídeo. Outro dia eu falo. Mas é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, Portugal, até onde eu sei, você tem que ser residente por 5 anos para poder pedir a cidadania portuguesa. Bom, eu consegui a minha através de residência. Eu não tenho parentesco espanhol, europeu, nada. Eu cheguei lá do zero mesmo e deu super certo. Lógico que eu falando parece que é muito fácil. Não, tem todo um processo. Você precisa ter a residência, você precisa estar certinho lá legalmente. Mas se você conseguir isso, em 2 anos você tá tranquilo, sabe? Pode respirar fundo e falar, pronto, agora eu tenho aqui meu passaporte europeu, aí você decide o que você faz da sua vida. Então, se estiver pensando aí em mudar pra Espanha, leve isso em consideração também. Bom, tudo tá muito lindo, tudo maravilhoso. Agora vamos falar das 5 coisas não tão legais sobre morar na Europa, no caso na Espanha. É uma questão de gosto pessoal, inclusive todo esse vídeo é um gosto pessoal. Às vezes alguém vai ouvir aí que morou na Espanha e tá totalmente de desacordo comigo, mas tudo bem. A primeira coisa não tão legal é o clima. O que acontece? Quando a gente fala de Europa, a gente pensa em frio. Ai, é o friozinho europeu. Realmente, faz muito frio lá. É um frio considerável, até neva, dependendo da cidade que for. Clima, o que acontece? Na minha opinião, ou é muito frio ou é muito calor. Porque, gente, no verão, eu vou falar pra vocês, não é fácil passar um verão na Europa, viu? A não ser que você esteja de férias num resort em frente à praia, aí é super fácil. Mas se você estiver vivendo a sua vida normal, na cidade, aquela correria, você passa perrengue, porque faz muito calor. E Madrid é uma cidade, assim, extremamente quente e extremamente seca. Ela é seca sempre, mas no verão, pior. Fica aquela sensação de que, sério, parece que é um forno. Se a Espanha fosse uma cozinha, Madrid é o forno. Dos 12 meses do ano, a gente tem, assim, uns 4 meses legais. Abril, maio, setembro, outubro. Acho que são os melhores meses na Europa, porque o clima ou é um pouquinho frio, é um pouquinho calor, não é nada exagerado. Tirando esses 4 meses, sobraram 8 meses, que ou você vai estar com muito frio ou você vai estar com muito calor. Não, gente, o clima é uma questão assim,
você se adapta, mas esteja preparado, porque não é fácil. Eu vim de São Paulo também faz frio, faz calor, mas não tem nada a ver com a Europa. A segunda coisa não tão legal, que na verdade não é nem só por morar lá, mas também morar em qualquer lugar fora do seu país ou da sua cidade, é a distância da família e todo o vínculo que você tem que criar, que você precisa construir ali com as pessoas que você vai conhecendo ao longo da sua vida, quando você imigra para um país diferente. Não é fácil, eu acho que existem momentos bons e ruins, às vezes você perde momentos muito felizes, muito legais para estar com a sua família, e às vezes você vai perder também momentos difíceis, tristes, que você queria estar com eles lá pertinho e você não vai conseguir. Tem que estar preparado para isso, tem que pensar muito nisso, porque não é fácil. Tem vários momentos que dá vontade de fazer as malas e falar, meu, eu vou embora. Mas tem que estar focado. Se você estiver focado naquilo que você quer, esses momentinhos, eles vão passar e você vai conseguir permanecer firme aí no seu propósito. E a questão do vínculo também, que você precisa criar vínculo com outras pessoas, gente. Você precisa criar uma vida ali, você precisa ter amizades, você precisa ter relacionamentos. Então, esse criar o vínculo, você tem que pensar que, às vezes, também, nem sempre você vai encontrar brasileiros ali. Você está em outro país, você tem que também estar aberto a conhecer pessoas de outras culturas. Tem que estar preparado para começar do zero essa parte de amizades, porque a gente precisa ter amizade, não pode ficar sozinho, tem que ter amigos, pelo menos amigos, tem que tentar. Mas não é fácil, mas não é impossível também. Se você se esforçar, tenho certeza que você vai achar. A terceira coisa não tão legal, assim, tem que estar preparado, é a questão de emprego, né? Gente, a Espanha, ela não é o país mais economicamente falando desenvolvido da Europa. A Espanha tem uma taxa de desemprego bem alta, então antes de você sair fazendo suas malas indo para a Espanha, pesquisa bem, vê quais são as vagas que estão em aberto, vê o que eles estão precisando no mercado, se qualifica, fale espanhol, gente, por favor, sério, por favor, a pessoa tem que falar espanhol. Eu não tô falando que você tem que ser o mestre em falar espanhol, mas mínimos, tem que ter um básico. Como é que você vai chegar num país e não falar nada? Arrumar um emprego, gente, seja qual for o emprego. Eu não tô falando que não dá pra fazer, lógico que dá pra fazer, mas é muito mais difícil. É o idioma, né? A comunicação. Então, o mínimo que você puder conseguir falar, se expressar, aprenda antes de ir. Porque também, o que adianta você ter um currículo super bacana, mas chegar lá você não fala espanhol. Se eu chegar na entrevista, as pessoas vão ficar te olhando na sua cara assim. Na Espanha, falar inglês é a mesma coisa que nada, porque um monte de gente lá, a maioria não fala inglês, apesar de ser Europa, esquece. Porque o inglês, ele vai te abrir portas para você conseguir empregos melhores. Porém, você precisa falar espanhol, que é o primeiro idioma dele. A quarta coisa, não tão legal, é o custo de vida. Bom, o custo de vida em Madrid era bem alto. O salário mínimo na Espanha hoje está em torno de 1.050 euros. Vou alugar um apartamento em Madrid, apartamento de 2 quartos, vai ver quanto que custa um apartamento lá para alugar, gente. 1.200, 1.300. Mas peraí, essa conta não fecha, o salário mínimo é 1.000 e o aluguel é 1.200. O que acontece aí nessa conta doida? Se você tem um salário mínimo em Madrid, provavelmente, bem provavelmente, você vai ter que dividir apartamento com outras pessoas. A comida, gente, comida assim, tem de tudo, né? Se você vai num Carrefour, acho que é mais caro, mas tem uns mercados lá super bons que você consegue comprar coisa, precinho bom. A energia elétrica é bem cara, no inverno você usa mais gás por causa do frio, né? Por causa dos aquecimentos da casa, aí fica bem mais caro a conta. Então, custo de vida é alto. Pesquisa bem antes de ir, não vai se empolgando. Que 1.000 euros, que aí eu faço conversão pro real, é tanto. Gente, você vai gastar em euros também. Você tem que pensar muito nisso. Então, bota aí na ponta do lápis o que você acha que você vai gastar. Dá uma pesquisada. Se alguém que tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí. Quem sabe eu possa tirar alguma dúvida para vocês em relação a custo de vida. Quinta coisa e última, não tão legal, que aí, gente, tem gente que pode querer agora ficar muito bravo comigo, mas assim, eu acho a Europa um pouquinho cansativo. Eu acho a Europa meio boring, meio maçante. Acho que depois de uns anos você fala, ai, tá bom. Só morando lá pra entender, mas assim, eu cheguei num ponto que eu falava, meu, a Europa é linda, tem várias coisas legais, tudo que eu já falei pra vocês e muito mais, mas eu falava, ai, gente, eu tô cansada. Não sei, acho que eu queria uma coisa mais moderna. Porque eu venho de São Paulo, né? São Paulo, aqueles prédios espelhados, aquela coisa maravilhosa. Eu chego lá na Europa e fico assim, ai, tá bom, prédio construído em 1590, bacana. Rainha
que casou com o rei da França, teve 19 filhos, eles moraram aqui. Aí você fala, tá, o que mais? Gente, eu tô brincando, mas assim, acho que é a única maneira de eu explicar por que eu acho a Europa meio boring, tá? É por isso. Sem contar que é tão frio que às vezes no inverno você só quer ficar debaixo da coberta, você não quer sair, você não quer explorar a cidade porque tá muito frio. Uma cultura riquíssima, maravilhosa, muita coisa linda, muito prédio maravilhoso. Mas depois de 1, 2 anos aquilo lá se torna normal pra você. É isso que você tem que pensar também. E aí você fala, beleza, e agora? O que eu faço? Quando você muda pra uma cidade ou pra um país, aí o bicho pega. Porque você vai estar na tua rotina, você vai ficar na correria, você tem que pagar contas, você tem que passar perrengue, você tem que ir pra academia. Você tem vida normal, não tem glamour ali na vida normal. Você pega trânsito, você pega chuva, metrô às vezes tá cheio. Gente, life. A vida é como ela é em qualquer lugar. Não romantiza muito também, que sempre vai ser tomar um cafezinho em frente ao palácio, porque não vai ser. Você quase não vai tomar cafezinho em frente ao palácio, vai ralar muito. Essa é a verdade. Mas é uma questão de gosto pessoal. Eu não voltaria a morar lá? Eu voltaria, mas não hoje. Hoje eu tô em outra fase. Eu amo morar na Austrália, achando super legal aqui. Tô um pouquinho com preguicinha da Europa. Nunca pensei que na minha vida eu fosse ter preguiça da Europa, mas sei lá, pode passar também no futuro, quem sabe. Deixa aí um comentário se eu puder te ajudar em alguma coisa. E eu vou tentar depois fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre como eu consegui a minha cidadania espanhola. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo espanhol. E eu vejo vocês no próximo. Adiós, muchachos! Tchau!